Pessoal, vamos de ETH, de Ethereum. A blockchain do Vitalik Buterin, que já está numa capitalização de 443 bilhões de dólares. É quase meio trilhão de dólares, gente. Vamos lá. Gente, a Ethereum continua o seu viés altista, tá? Essa queda que iniciada pela Bitcoin, que arrastou todas as altcoins, não alterou o viés altista da ETH. O canal de Keltner ameaça furar de cima para baixo a nuvem de Shimoku na projeção de 26 períodos. Apesar da nuvem ostentar uma nebulosidade vermelha, o canal ainda permanece com as duas linhas superiores acima da nuvem. O próprio papel nesse momento está escalando a linha inferior da nuvem, que representa uma forte resistência. Quanto mais espessa é a nuvem, maior é a resistência que ela representa. Então, e o papel está migrando agora por uma parte cada vez mais espessa da nuvem, e a nuvem exerce uma força gravitacional natural que atrai o preço. No squeeze, a gente está ostentando uma ondulação de venda que na verdade é uma exaustão das forças compradoras, já que o papel veio de uma esticada muito forte, onde ele migrou por cima da nuvem de Shimoku, basicamente pela banda superior. Aqui vejam que o papel ele vem migrando pela banda superior da nuvem de Shimoku. Então, depois de uma esticada dessa, é natural que ele dê uma visitada na banda inferior, testando esses suportes aqui representados pela linha inferior da nuvem de Shimoku e a própria linha inferior do próprio canal de Keltner. Nitidamente, o ímpeto dos vendedores aqui nessa queda já está se esgotando. Isso é demonstrável aqui nesse histograma aqui, onde a amplitude ondular de venda já está perdendo força, com as barrinhas vermelhas ficando mais escuras. As duas exponenciais móveis do MACD, a exponencial curta, a linha MACD, e a longa, a linha de sinal, já estão formando uma barriguinha de retorno à mediana da métrica. No afastamento da MM200, vocês percebam que a Ethereum chegou a querer dar um beijinho na MM200, mas nem deu para o gasto, porque não se aproximou muito. E se ela se aproximasse, provavelmente enfrentaria uma pesada resistência. O papel nesse momento, pessoal, está escalando a linha inferior da nuvem de Ishimoku aqui, ó. Vocês percebam que a resistência brutal representada pela nuvem está sendo testada nesse momento. No indicador TRIX, que é um poderoso indicador, nesse momento a ETH está passando para a banda inferior da métrica, mas eu acredito que vai formar uma barriga de retorno, porque esse ímpeto vendedor já está se esgotando. Pessoal, para mim a Ethereum, a blockchain do Vitalik Buterin, a primeira blockchain capaz de rodar DEPs e contratos inteligentes, está desenhando um bonito canal de alta que pode ter sido furado um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a grosso modo é esse canal que o papel está desenhando, é esse balé Bolshoi que o papel vem fazendo. Queiram vocês ou não, apesar dessa agulhada, o papel já retornou para dentro do canal, tá? Ele está aqui na base da nuvem de Shimoku a 38 alguma coisa, 3848, olha lá, 3848. E agora eu acho que o papel vai iniciar essa pernada rumo a 4.500, 4.600 dólares, formando novos all-time highs sucessivos. Essa é a leitura que eu faço do papel. Só que antes dessa pernada de alta, ele tem um compromisso marcado com esses topos aqui em 4.372, 4.245, que vão representar poderosas resistências, porque isso aqui foi uma resistência no passado e o mercado tem memória. Então toda resistência, todo suporte vira uma resistência e todo topo acaba virando uma futura resistência também, porque o mercado tem memória. Se o preço parou aqui,
quer dizer que no futuro ele pode parar de novo aqui, né? Memória e tendência, teoria de Down, pessoal. Então, apesar dessas agulhadas para fora da linha superior e da linha inferior do canal, a grosso modo é esse o canal de alta que agressivo, inclusive, que a ETH está promovendo, e eu acredito que ela, mais cedo ou mais tarde, após escalar essa linha inferior do canal e furar a nuvem de Ishimoku de baixo para cima, vai criar essa pernada de alta rumo a 4.600, 4.500 dólares. Tá bom, pessoal? A tokenização do mercado financeiro tradicional está só começando. A gente sabe que a rede Ethereum é a mãe de toda a tokenização das criptos. Foi aqui, foi dessa blockchain a origem de todos os ICOs, de todos os crowdfundings, o próprio USDT, que é o dólar tokenizado, que é o dólar Tether, e na relação de 1 para 1, ele rodou boa parte do tempo dele de vida útil aqui nessa rede, e com a guerra de gás e com o aumento brutal aqui do gás da rede Ethereum, a transação mais barata já está em 8,73 dólares, aí acabou que a Tron assumiu o protagonismo de boa parte da circulação dos USDTs, mas a gente sabe que é aqui na rede Ethereum a origem da tokenização dos ativos. Então a briga por esse gás sempre vai aumentar, sempre vai ter demanda, e a rede do Vitalik Buterin sempre vai ter o seu lugar ao sol. Inclusive os entusiastas da Ethereum já batizaram o fenômeno que seria o surpass, o transpasse da capitalização da Ethereum sobre a Bitcoin de flipping. Esse flipping vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe quando. Ele é possível que aconteça, mas a Bitcoin ela tem a sua descentralização ainda no top da inquestionabilidade. É uma blockchain verdadeiramente descentralizada, que não tem nenhuma autoridade por trás, ao contrário da Ethereum, que tem a Ethereum Foundation. Então a gente não sabe se esse flipping, esse surpass do market cap da Ethereum sobre a Bitcoin vai acontecer num futuro próximo, ou se é que vai acontecer, mas já foi batizado pelos entusiastas, já tem até nome. E então, pessoal, fica esse registro. A Ethereum é uma bárbara blockchain que provavelmente estará sempre no topo da cadeia. Tá, pessoal? Quem tiver alguma sugestão de análise pode colocar nas mensagens abaixo, e eu, identificando alguma oportunidade no mundo cripto, eu volto a reportar. Grande abraço.